Glória a Deus. Eu gostaria de, antes de nós continuarmos, ler um outro capítulo com vocês, um outro versículo, na verdade, que está em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 10. Abre lá, Efésios 6 e 10, para nós construirmos a plataforma base daquilo que nós vamos falar nessa noite. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, diz assim: nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, seres humanos, mas sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas e contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Até aqui. Bom, uma das primeiras revelações, um dos primeiros entendimentos que nós temos quando lemos Efésios capítulo 6 e justamente esse versículo 10, é o fato de que existe uma grande diferença, uma diferença exorbitante entre guerra e luta. Quando a Bíblia fala no contexto de guerra, ele está falando sobre questões em que territórios estão sendo envolvidos. Agora, quando ela fala sobre lutas, ela está falando sobre jurisdição. Eu gostaria de recapitular com vocês aquilo que nós construímos ontem, acerca de território e acerca de jurisdição, acerca de poder e acerca de autoridade. Todas as vezes que falamos de território, estamos falando de poderio, e portanto os sinais espirituais daquilo que o Espírito Santo trabalha de maneira sobrenatural estão acontecendo para que haja amplitude territorial. Quantos me entendem? Entretanto, quando a Bíblia fala sobre jurisdição, está falando sobre níveis espirituais de autoridade, está falando sobre divisas espirituais, está falando sobre patentes espirituais. É como se nós estivéssemos falando de lugares hierárquicos e espiritualmente falando no espírito, onde você vai acessando lugares em que o Senhor te dá níveis espirituais novos. Então nós estamos falando de jurisdição. Agora, quando nós falamos de guerra, nós estamos falando de colisões que acontecem no âmbito do poder. Quando nós falamos de guerra, nós estamos falando de colisões que acontecem no âmbito territorial. Porque acontece do lado de fora, repita comigo, do lado de fora. Tudo que acontece ao nosso derredor, no ambiente em que nós estamos. Entretanto, quando nós falamos de lutas, nós estamos falando de jurisdição, e aí não são questões externas, são questões interiores. Repita comigo, o lado de dentro. Então a guerra diz respeito a determinadas colisões do lado de fora, enquanto que lutas dizem respeito a determinadas colisões do lado de dentro. Quando Paulo escreve aos Efésios, obviamente ele está inspirado na cultura greco-romana, e ele está falando de uma luta. Se você buscar nos originais, você vai entender que essa luta é alusiva à luta greco-romana, que acontecia dentro de um espaço delimitado, como se fosse um ringue. Então isso está falando de lutas que acontecem dentro de nós, lutas em que a nossa carne milita contra o espírito, lutas em que a nossa estrutura natural vem militar contra a nossa construção espiritual. Onde a velha criatura, o velho homem, onde o nosso passado, ele guerreia constantemente contra o desenvolvimento do caráter de Cristo, que está sendo aprimorado dentro de nós, para que seja gerado em nós a imagem e semelhança de Deus. Quantos estão me entendendo? Então aqui Paulo está falando das nossas lutas interiores. E é engraçado que quando nós falamos sobre guerra espiritual, quando nós falamos sobre batalha espiritual, quando nós falamos de principados, potestades, hostes da maldade, espíritos dominadores, nós às vezes acreditamos que isso acontece do lado de fora, ou seja, acontece nas regiões celestiais, acontece nas dimensões celestiais. Mas uma vez que eu entendo que agora eu estou assentado com Cristo em regiões celestiais, eu entendo que essas lutas não acontecem do lado de fora, mas elas acontecem dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha mente, elas acontecem dentro da minha estrutura. Então nós precisamos rever os nossos conceitos, as nossas bases sobre guerra espiritual.
A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo em regiões celestiais. Portanto, nós nos tornamos um. Não há mais uma vida secular e uma vida espiritual. Não há mais uma vida física e uma vida espiritual. Não existe aquilo que é material e aquilo que é espiritual. Ou seja, muitas vezes nós somos seletivos e separamos a nossa vida em duas áreas, em dois eixos, como se fossem dois núcleos. Isso não existe. Tudo é santo para os santos e tudo é puro para os puros. Nós somos um só, somos seres espirituais. E eu gosto muito de uma frase que o apóstolo Luiz Hermínio tem nos ensinado ultimamente. Ele tem dito que nós não somos seres naturais tendo uma aventura espiritual, mas nós somos seres espirituais tendo uma experiência natural. Portanto, nós somos seres espiritualizados e precisamos ter uma visão espiritual da vida. Quando a Bíblia está falando sobre nós conquistarmos esses lugares, quando nós conquistarmos esses níveis, vencermos essas lutas, Ele está falando de nós colidirmos contra principados, potestades e domínios. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Não, isso não está do lado de fora, isso está do lado de dentro. Principados vem da palavra princípio, e a palavra princípio vem da palavra ideologia. Então, todas as vezes que uma ideologia contrária encontra morada na nossa mente, se instala na nossa vida como uma fortaleza, entra dentro de nós e constrói dentro de nós uma barreira pautada em crenças, pautada em valores, pautada em princípios, nós temos aqui um principado instalado dentro da nossa vida interior. Quando a Bíblia está falando sobre potestade, está falando sobre poderes malignos constituídos. E nós não estamos falando somente dos atos proféticos que fizemos em praças, que fizemos em ruas, que fizemos em marcos das cidades. Eu estou falando de potestades quando nós, na verdade, estamos debaixo de uma influência cultural de poderes constituídos no nosso dia a dia, na nossa informação. Naquilo que você recebe quando você abre a internet, quando você assiste a televisão, quando você lê os jornais e de todas as informações que você recebe. Ou seja, esses poderes constituídos, eles têm poder sobre os seus sentimentos, emoções, pensamentos, desejos, sobre as suas questões mais íntimas. Então essa guerra não deveria acontecer do lado de fora, mas ela deveria acontecer do lado de dentro. Num terceiro momento nós falamos sobre os espíritos dominadores. Isso fala de áreas de influência, ou seja, áreas da nossa vida que ainda estão sob o domínio contrário. Áreas da nossa vida que ainda não se converteram. Áreas da nossa vida que ainda estão em debilidade, fragilidade, estão em fraqueza. Áreas da nossa vida que ainda não tiveram o toque sobrenatural do Espírito Santo. Quantos me entendem nisso? Então diga assim comigo, esta guerra, na verdade, é uma luta interior. Então a verdadeira luta, a verdadeira guerra espiritual é sobre a sua jurisdição. É sobre você vencer áreas da sua vida que ainda estão sob o domínio contrário. Quando nós falamos sobre Canaã, a terra que manava leite e mel, nós estamos falando sobre territórios que precisam ser conquistados por meio da autoridade espiritual que foi delegada por Deus. Uma vez que você vai sendo munido de autoridade, você vai conquistando territórios. Uma vez que você vai crescendo do ponto de vista da sua jurisdição, você também vai ampliando o seu território de atuação. E você vai entrando nos lugares da promessa. Por que muitas vezes nós não conquistamos aquilo que Deus nos prometeu? Porque essas áreas da nossa vida ainda continuam sob o domínio contrário. A pergunta que eu lhe faço essa noite: quais são as áreas da sua existência que ainda não estão sob o governo de Deus? Quais são as áreas da sua vida que ainda não tem o governo absoluto do Espírito Santo? Quais são as áreas da sua experiência do viver que ainda não se converteram efetivamente e estão usufruindo de uma Canaã? Nós podemos imaginar que Canaã, a terra prometida, está do lado de fora. Não! Canaã é uma tipologia de um lugar no espírito, de um lugar de plenitude, de um lugar de realização, de um lugar de completude, de um lugar onde nós somos plenos, realizados em Deus. Canaã é uma representação de um ambiente espiritual que precisa ser conquistado por cada um de nós. Quantos estão me entendendo em relação a isso?
Eu preciso que você entenda isso. E muitas vezes nós colidimos contra essas hostes da maldade que estão estabelecidas nesses lugares. Agora tem um contexto aqui. Nós precisamos avaliar em que contexto essa palavra está. Você vê, por exemplo, que Josué, ele já havia passado o Jordão. Josué já havia derrubado as muralhas de Jericó, conforme a orientação do Senhor. Josué havia destruído Ai, havia perdido a guerra por conta do pecado de Acã, que escondeu os despojos de guerra debaixo das capas babilônicas e escondeu debaixo da tenda. Muitos de vocês já sabem disso. Mas ele havia renovado a sua aliança com Deus, ou seja, todos eles haviam sido circuncidados, ou seja, havia acontecido ali um derramamento de sangue, uma tipologia de um pacto, de uma aliança com o Deus verdadeiro. E agora Josué estava despontando, ele estava vivendo os melhores momentos da sua vida, ele estava vivendo um dos melhores momentos da sua liderança. Deus havia dado muitos inimigos nas suas mãos. Ele havia conquistado territórios, estava usufruindo de um lugar de autoridade, mas de repente, ele não se atém a uma palavra do Senhor. Se você ler Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 e 2, a Bíblia é muito clara e de forma expressa, o próprio Eterno, o próprio Deus diz ao povo de Israel: não façam alianças com outras nações, eu sou o Senhor suficiente sobre vocês. Vocês não podem fazer aliança com nenhum povo estranho, precisam permanecer puros. O Senhor estava transicionando aquele povo, estava tirando aquele povo que há anos atrás, há 40 anos atrás, havia sido escravo no Egito, com uma mentalidade faraônica, egípcia, escravagista. Eles apenas faziam tijolos, cuidavam de palha, comiam sopa de cebola, sabiam apenas ser escravos. Durante o processo do deserto, essa geração morreu e uma nova geração agora está sendo levantada ao comando de Josué. Eles passam o Jordão e então agora acessam uma nova realidade espiritual chamada Canaã, o lugar da promessa, o lugar da plenitude, o lugar da completude, o lugar onde eles iriam usufruir plenamente do propósito de Deus. Deixa eu explicar algo para você. Nós estamos transicionando. O Senhor está nos tirando de uma mentalidade escrava. Está matando dentro de nós coisas que já não combinam com o novo nível que Ele espera. E Ele está nos colocando numa terra que mana leite e mel. Ele está nos dando acesso a um novo território, mas nós precisamos estar atentos a todas as instruções do Senhor, porque qualquer diretriz que foi liberada da boca de Deus, que não for respeitada, vai trazer graves consequências para o nosso estilo de vida. Qual foi o problema? Josué fez uma aliança sem consultar o Senhor. Você acabou de repetir comigo essa parte do texto. Josué selou uma aliança profana com os gibeonitas. Eles, na verdade, se fingiram de mendigos. Colocaram roupas rasgadas, roupas rotas, sapatos estragados. Se apresentaram como os mendigos, como coitados. Disseram que caminharam quilômetros para encontrar o povo de Deus. E eles manipularam, engodaram. Eles disseram que carregariam água para Josué e que cortariam lenha. Ou seja, todo o serviço que Josué não queria fazer, porque fazia com que o povo de Israel perdesse muito tempo. Eles não tinham um exército, eles eram um exército. Então todas as vezes que eles tinham que parar o que eles estavam fazendo, do ponto de vista da conquista dos territórios, para ter que cortar lenha e puxar água, era uma perda de tempo. Então agora apareceu alguém que cabia como uma luva, justamente para suprir as suas necessidades. Você me entende? São propostas que vão aparecer diante de você e que você vai dizer assim: não, isso está perfeito, isso cabe como uma luva, era tudo o que eu precisava, eu estava orando por isso, como eu ansiei por isso, como eu desejei isso. Mas esteja atento, porque pode ser que seja uma grande armadilha.
Cuide, porque o inimigo pode estar te manipulando e te controlando, se fingindo ser algo que não é. Eles disseram adorar o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Eles manipularam Israel com elogios. Eles chegaram diante de Josué e disseram: Josué, sabe de uma coisa? Nós ouvimos que vocês destruíram a Og, vocês destruíram ao rei de Bazã, vocês acabaram vencendo contra Jericó, vocês passaram por Ai, vocês atravessaram o Jordão, vocês tomaram os exércitos inimigos nas mãos de vocês, então vocês são os caras. Cuidado com os elogios que adulam o seu ego. Cuidado com os elogios que adulam a sua alma. Cuidado com os elogios que manipulam seus sentimentos, porque você pode estar caindo numa grande armadilha. Eles se propuseram a servir com alegria, mas aquela aliança não era uma aliança que Deus havia permitido. Por isso lhes faltou duas coisas, repita comigo: discernimento e vigilância. Discernimento e vigilância. Olhe para o seu irmão e diga assim: discernimento. Agora olhe para o outro lado e diga: vigilância. Olha aqui para mim. Deus espera que nesse tempo você tenha discernimento espiritual, que você não se guie de maneira almática, que você não se deixe levar pelos seus sentimentos e pelas suas emoções, por aquilo que agrada e faz cócegas emocionais, por aquilo que aparentemente diante dos seus olhos é uma boa proposta, aquilo que cabe como uma luva, aquilo que vai mudar o seu destino, aquilo que vai fazer aquilo que você não gosta, que vai ser a resposta de todos os seus problemas. Cuidado! Esteja vigilante, esteja atento, porque você pode estar formalizando um pacto, você pode estar formalizando uma aliança profana, iníqua, que Deus não pôs a mão, e isso pode trazer graves consequências contra a sua vida. Você está entrando numa nova fase. E quando nós estamos entrando numa nova fase, num novo ciclo, numa nova estação, estar discernindo os espíritos e os ambientes, estar vigiando atentamente contra tudo que está ao nosso derredor, é fundamental para definir o novo passo para o processo. Sabe o que isso leva? A você não finalizar as coisas que estão por acabar para iniciar um novo tempo. Sabe que nós nunca vamos começar uma nova fase sem ter terminado a fase anterior. E quando você não está discernindo e não está vigilante, aparecem propostas de distração que vão arrancar a sua atenção e te tirar do centro da vontade de Deus. E isso vai fazer com que você perca a bênção, atrase o propósito e fique andando em círculos, perambulando através da reprovação de Deus. Quantos estão me entendendo? Aqui fala sobre discernimento e vigilância. O que acontece com uma aliança fora do propósito? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: o que acontece com uma aliança fora do propósito? Olha aqui para mim. Todo pacto que você sela sem a autorização de Deus se torna na sua vida uma área vulnerável. Se torna na sua vida uma área de fragilidade. Se torna na sua vida uma área de debilidade. Sabe o que aconteceu quando eles formalizaram o pacto com os gibeonitas? Os reis amorreus se levantaram contra Israel. Deixa eu explicar essa dinâmica. Os gibeonitas, que eram descendentes diretamente dos heveus, fizeram uma aliança profana e iníqua com Josué. Quando os reis amorreus se levantaram contra os gibeonitas, porque eles haviam feito aliança, agora Josué tinha que se levantar em favor dos gibeonitas, comprar uma briga que não era dele, para defender um povo que não era o seu. Explico. Aquele que toma uma causa alheia segura o cão pela orelha. Cuidado com as distrações. Não meta o seu nariz de folha onde você não está sendo chamado.
Não se envolva com questões que Deus não te chamou para você se comprometer. Não faça alianças que Deus não estabeleceu na eternidade. Não crie pactos que Deus não disse para que você forjasse. Josué havia selado um pacto, e o pacto era preservar a vida dos gibeonitas. E agora ele ia ter que protegê-los contra os reis amorreus. Ou seja, ele entrou numa briga desnecessária que não era dele por conta de uma palavra empenhada. Sabe por que muitas coisas de Deus estão atrasadas na sua vida? Porque você empenhou palavras e foi um prato que você fez e teve que comer até o fim. Você empenhou o seu coração, você empenhou a sua palavra, você empenhou a sua escolha, e agora se tornou uma área irreversível da sua vida. E até hoje, você está pagando um alto preço e consequências pesadas na sua vida, na sua história, por conta das decisões mal pensadas do passado. Se você tivesse dobrado os seus joelhos, tivesse suplicado a voz de Deus, tivesse aclamado a Jesus e pedido a Ele uma resposta clara, evidente, sobre os passos que você deveria dar, hoje você não precisaria estar colhendo consequências negativas e malditas das decisões mal pensadas do passado. Mas nós somos afoitos, somos temperamentais, somos impulsivos, somos almáticos, somos sentimentaloides. E sabe o que acontece com a gente? Nós metemos os pés pelas mãos. E hoje, nós estamos presos em muitas situações, sem conseguir sair, por conta de nós termos empenhado uma palavra que Deus não estava naquilo. Não assuma nada em que a mão de Deus não esteja sobre aquilo. Não empenhe a sua palavra sem antes ter um aval claro do Espírito Santo. Não dê nenhum passo na sua vida sem que você tenha uma evidência clara, trazida pelo Espírito Santo, através de revelação na sua vida. Não se mova na sua alma, se mova no seu espírito. Não discirna das coisas que são do homem, discirna das coisas que são de Deus, porque homens espirituais discernem coisas espirituais. Tenha uma inclinação para o Espírito. Agora uma coisa interessante, diga assim, interessante. Enquanto eles estavam no acampamento da circuncisão, criando um pacto com Deus, falo do povo de Israel que estava sob o comando de Josué. Enquanto eles estavam na celebração da Páscoa, que é o Pessa, a passagem, o lugar de transicionamento. Enquanto eles estavam possuindo a terra da promessa, alguns lugares ali, que era Jericó, atravessar o Jordão, entrar em Ai, ali não tinham aparecido nenhum dos adversários. Ou seja, os reis amorreus não se levantaram contra eles. Mas quando eles formalizaram uma aliança profana, quando eles deram um passo sem o consentimento de Deus, quando eles não consultaram o Senhor e tomaram uma escolha, uma decisão, aquilo se transformou numa legalidade sobre as suas vidas e o adversário veio. Então entenda uma coisa, enquanto você está vivendo uma fase da sua vida que é a fase da circuncisão, onde você está tendo uma aliança com o Senhor, enquanto você está vivendo uma fase da sua vida que é a Páscoa, ou seja, você está celebrando a saída do Egito, quando você saiu do mundo, você está celebrando a nova vida. O diabo não se levanta contra você. Agora, quando você começa a conquistar a terra da promessa, quando você começa a adentrar territórios que Deus te prometeu, quando você começa a acessar o lugar da sua plenitude espiritual, quando você começa a entrar em lugares espirituais que o Senhor desenhou como projeto para a sua vida, você vai comprar uma briga ferrenha contra o inferno.
Aí você vai dizer, parece que está tudo dando errado, tudo virou do avesso, está tudo complicado na minha vida. Saiba de uma coisa, você está no caminho certo. É porque o Senhor, Ele está com você, está te impelindo em ousadia, coragem e intrepidez para avançar em territórios que são seus. E Satanás não ficará contente com isso, porque se existe algo contra o inferno que é altamente poderoso, é um homem estabelecido no lugar de plenitude espiritual, conquistando territórios que o Senhor prometeu, fluindo naquilo que o Senhor desenhou na eternidade. Quantos estão me entendendo? Existe um lugar de vida plena em Deus. Repita comigo, vida plena. E quando eu falo desse lugar de conquista, meu irmão, eu quero que você entenda. Eu não sou adepto a esse evangelho triunfalista. Não tem nada a ver com se apoderar de coisas materiais. Antigamente tinha uma palhaçada. Você chegava num carro que você muito queria, e aí você colocava a mão e dizia, eu tomo posse em nome de Jesus. Parece que eu estou escutando o Espírito Santo dizer, vai trabalhar, malandro. Isso não tem nada a ver com essa visão triunfalista, cobiçosa, cheia de avareza, que está, desejando coisas materiais. Não, isso tem a ver com você se apoderar com aquilo e daquilo que Jesus já conquistou por você na cruz do Calvário e que é seu por direito e herança. O diabo está fazendo bagunça na sua vida, está fazendo arruaça no seu casamento, na vida dos seus filhos, nas suas finanças, e você está de braço cruzado achando que isso é normal. Meu irmão, oração de libertação não tem contraindicação. Coloca esse demônio para correr dessas áreas importantes da sua vida. Use a autoridade que foi delegada sobre a sua vida. Levante a sua mão em fé e comece a gerar um ambiente de glória e de vitória. Por favor, não se conforme com isso. Volto a dizer, eu não estou falando de obstinação, eu não estou falando de cobiça, eu não estou falando de avareza, eu não estou falando de obsessão, eu estou falando de você simplesmente tomar atento na sua vida e tomar posse da promessa que Deus fez para a sua vida, que vai te levar a cumprir o propósito que Deus desenhou para você. Você não deveria aceitar viver nem 1 milímetro fora do propósito de Deus. Sabe, às vezes eu vejo algumas pessoas dizerem assim, ai não, é orgulho, é soberba, é presunção, querer ter aquilo. Não, deixa eu explicar algo para você. É orgulho querer ter algo que Deus não tem para você. É presunção querer ter algo que Deus não tem para você. Agora, ter aquilo que Deus tem para você, isso é você valorizar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e não jogar na lata do lixo o sacrifício vicário, o sacrifício expiatório, o sofrimento. Você é o fruto do seu penoso trabalho. Eu não quero nada mais do que Deus tem para mim, mas eu também não quero nada menos. Eu não me contento com nada menos do que o Senhor desenhou para a minha vida, porque eu sei aquilo que Ele desenhou para a minha existência. E eu vou lutar para entrar nesse lugar, porque isso agrada ao Senhor. É uma vida de obediência e de retidão à sua palavra. Sabe que às vezes você tem uma grande facilidade em passar por privações. Você tem facilidade de aceitar provação. Você tem facilidade de passar por vale, de sofrer perda, de ter dano, mas às vezes você não consegue se mover 1 milímetro para receber o que Deus tem para você. Que fé é essa, meu irmão? Você precisa começar a se sacudir. Sabia que essa conquista desses lugares eternos que o Deus desenhou para a nossa vida faz parte também do processo de remissão? Faz parte de um processo de redenção? É o Senhor tornando coisas que não eram na sua vida em coisas que são. É o Senhor trazendo à existência coisas que não existiam. É o Senhor remindo áreas da sua vida que antigamente foram destruídas e assoladas pelo pecado.
É o Senhor te devolvendo coisas que foram perdidas, porque isso tem a ver com a sua dignidade. Repita comigo, dignidade. Deixa eu dizer uma coisa, existe um discurso por aí. Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu. As pessoas cantavam essa música deliberadamente nas igrejas. Mas Deus só restitui algo para nós quando aquilo tem a ver com a nossa dignidade. Deixa eu lhe dizer, vinha um esquife e vinha uma viúva chorando porque o seu filho estava morto junto com as carpideiras. Jesus levanta a mão e para o funeral. Era o filho da viúva de Naim. Sabe qual era o final daquela mulher? Virar uma mendiga ou se prostituir. Porque uma vez que ela já tinha se tornado viúva, e ela tinha perdido seu único filho, que era arrimo de família, agora ela não tinha escapatória na sua vida, a não ser mendigar ou vender seu corpo. Mas quando Jesus viu aquela mulher chorando, porque já não tinha marido, e agora havia perdido um filho, Jesus ressuscita o seu filho. Por quê? Porque Jesus estava ressuscitando a sua dignidade. Deus só vai te devolver coisas que o diabo roubou, se isso estiver ligado à dignidade na sua vida. Então não fique esperando que Deus ressuscite coisas na sua vida que Ele já decretou falência. Tem coisas que Deus não vai mais ressuscitar na sua vida. E você está perdendo o seu tempo orando por coisas que já são perdas. Você está andando em círculos de reprovação na sua vida, chorando lágrimas e rios de lágrimas por coisas que Deus já disse e acabou. Enquanto Deus tem novas promessas para a sua vida. Tem novos ciclos para começar na sua existência. Ele quer arrancar a paginazinha do calendário que fica na geladeira. Ele disse, o seu tempo precisa ser renovado. Aquele tempo acabou, mas você não sai do passado. Você fica choramingando, lamentando coisas que já foram. Para! Deixa o Senhor começar uma nova fase com você. Deixa Ele te apontar novos territórios. Repita comigo, novos territórios. Agora, o inimigo aqui era o amorreu. Repita comigo, amorreus. A palavra amorreu, ela não vem nem do hebraico, ela vem do aramaico. E ela quer dizer altivo ou alto. Na verdade, eles ocupavam os lugares montanhosos. Os amorreus, eles faziam proezas militares, eles eram exímios guerreiros. Amós, no seu livro, vai comparar os amorreus como os cedros, aquela madeira que, além de grande, é forte, é resistente. Esse povo era um povo serrano, eles eram habitantes das montanhas. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Simples, eles ocupavam os lugares altos, eles ocupavam os lugares da promessa. E se nós quisermos maiores níveis em Deus, nós vamos ter que aumentar o nível e derrubá-los. Então, se você orava um tanto, você vai ter que dobrar o seu nível de oração. Se você tinha um determinado nível raso de vida devocional, você vai ter que aumentar o seu nível de vida devocional. Se você tinha um nível de entrega à obra de Deus, você vai ter que se comprometer mais ainda do que você se comprometia. Você vai ter que aumentar o nível de entrega, de renúncia, por intermédio desse lugar que você vai acessar. Deus vai habilitar você a entrar em novos lugares no Espírito e derrubar os amorreus das suas posições de comando. Sabe o que representa os lugares altos da sua vida? Os lugares de plenitude, a sua vitória, os lugares que Deus tem desenhado como projeto de vida para você. E aí você olha para esses lugares e você diz, é impossível. Você olha para esses lugares e os inimigos amorreus estão assentados. E você diz, como é que eu vou chegar nesse lugar? Não tem como. Porque você olha muito mais para as suas fragilidades, olha para as suas debilidades do que olha para o Deus que te chamou. E é preciso que nós venhamos acessar os lugares altos. Repite comigo, lugares altos. Para isso nós vamos ter que vencer a nossa passividade. Nós estamos muito mal acostumados.
Nós viemos para os cultos no domingo, levantamos as mãos durante o louvor da adoração, ouvimos a palavra, dizimamos e ofertamos, e quando nós vamos para a nossa casa, a nossa vida não mudou absolutamente nada. Nós continuamos os mesmos vazios de sempre, sem ter sido alterados no nosso coração, sem ter experimentado uma transformação verdadeira, uma mudança genuína. Nós precisamos vencer a passividade. Você está aceitando coisas erradas na sua vida de uma maneira muito fácil. Comece a olhar para dentro de você. Deus impartiu com o seu espírito dons, talentos, recurso, capacidade. Tudo o que você precisa para empreender um novo momento da sua vida já está aí dentro de você. Basta que você comece a abrir os seus olhos espirituais para enxergar o que Deus te entregou de presente. Está contido aí dentro. Precisa agora ser ativado, precisa ser mobilizado, precisa ser mexido. O Senhor precisa começar a arrancar de dentro para fora coisas que estão esquecidas dentro de você, coisas que foram adormecidas dentro de você. Você não acredita mais naquilo que você carrega. Você só olha para as circunstâncias, para as dificuldades, para os lugares altos. Sabe por quê, meu irmão? Porque vencer o oponente num confronto direto, de baixo para cima, é muito difícil. Imagina, as emboscadas de guerra são muito mais difíceis de baixo para cima, porque quando o inimigo, se você entende um pouco de estratégia de guerra, de estratégia de milícia, você vai entender que o inimigo, quando está de cima, ele tem visão ampla de 360 graus, ele consegue enxergar o oponente, o adversário, com muito mais facilidade, e de onde ele está, ele tem mais habilidade para guerrear. Então pode parecer que os inimigos de Deus estão na sua vida em situação e em posição muito mais favorável quando você olha para você mesmo. Então você precisa entrar nesses lugares altos, porque esses lugares altos de plenitude na sua vida, eles na verdade representam um lugar de visão privilegiada. Repita comigo: cosmovisão. Deus quer ampliar a sua visão espiritual. Deus quer te dar uma visão macro. Deus quer ampliar o seu nível de interpretação da vida. Deus quer aguçar a sua percepção espiritual. Deus quer fazer com que você enxergue no plano dele. Deixa eu contar uma história para você. Nós temos por hábito na nossa família visitar sempre no 7 de setembro a marcha da independência. Não sei se você tem esse hábito, mas lá em casa, todo 7 de setembro a gente vai assistir a marcha que passa lá na cidade. E o Arthur era muito pequeno, e eu lembro que a gente estava num lugar que não tinha uma visão muito boa, e ele começou a puxar na minha calça: pai, a banda vai passar e eu não consigo ver. Pai, a banda está passando e eu não consigo ver. E de repente eu peguei o Arthur no meu colo, eu coloquei no meu colo, e eu dei um passo para frente, e ele disse: pai, agora eu consigo. Naquele momento o Espírito Santo disse ao meu coração: é assim que eu faço com você. Quando você não consegue ver as coisas no seu plano, porque você está confuso, a sua visão está nublada, eu te trago para o meu plano, onde você consegue ter uma visão privilegiada, muito mais além, muito mais clara, e você consegue ver o propósito de uma maneira muito mais ampla do que você via. Você lembra daquele cego em que Jesus pegou um pouco de terra e misturou com o seu cuspe, com a sua saliva, e aplicou nos olhos daquele cego? O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava pegando o barro, a matéria-prima onde o homem foi feito, e ele pegou a sua saliva, onde tinha o DNA da eternidade, o sopro de Deus, e ele juntou as duas coisas e aplicou nos olhos daquele homem. Para quê? Para que aquele homem pudesse enxergar no plano dele. E ele perguntou: o que você vê? Ele disse: eu vejo homens como árvores. E Jesus disse: essa visão está nublada, essa visão está confusa, essa visão não está adequada. Eu preciso voltar a te tocar para que você enxergue da maneira que eu enxergo. Você precisa ver claramente. É isso que o Senhor está fazendo conosco. Ele está aplicando a saliva da eternidade, o DNA celeste, e Ele está reconstruindo a nossa visão para que possamos enxergar lugares de acesso que Ele tem para nós e que nós não estamos enxergando. Deus tem novas possibilidades para você, tem infinitas oportunidades para você, tem portas privilegiadas para você, só que você precisa acessar da maneira certa, e para isso você precisa ver. Quantos estão me entendendo nisso? Você está começando um novo ano,
E o diabo, ele atrapalha. Quando você está tendo uma cosmovisão ampla, quando a sua percepção espiritual aumenta, entenda, as suas guerras espirituais também vão aumentar. Porque quanto mais alto você chega no espírito, maiores são as suas guerras, porque nos lugares mais altos, os ventos são mais fortes. Se você está almejando encontrar o lugar de plenitude em Deus, saiba que você está comprando briga contra o inferno, mas graças a Deus que nós somos o único povo que entra numa guerra certo da vitória. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí você pode dizer, não, mas eu tenho medo de viver o novo de Deus. Aqui tá bom, eu estou experimentando as coisas de sempre, eu já conheço tudo, está tudo muito comum. Eu estou, na verdade, numa zona de conformismo, numa zona de conforto. Eu particularmente odeio essa palavra. Para mim, zona de conforto é você estar em Fortaleza, deitado numa rede, tomando água de coco, recebendo uma brisa no rosto. Agora não chame de zona de conforto uma área que está impedindo você de andar e caminhar com Deus, por favor. Aí você tem medo de entrar no novo porque você já está acostumado com aquele nível de vida. Você precisa acessar um novo lugar. Você precisa adentrar um novo lugar. Você precisa quebrar aquilo que você tem vivido naquele determinado nível para experimentar coisas novas no Senhor. E deixa eu lhe dizer uma coisa, superar esses terrenos difíceis vai exigir tudo de nós, porque nos lugares altos é que os maiores holocaustos acontecem. Você está disposto a sacrificar as coisas que são importantes da sua vida e que são áreas de estimação da sua existência? Embora isso represente uma dimensão espiritual maior, eu sei também que nesses lugares você vai descansar, porque o salmista disse, eu olho para os montes, de onde me vem o socorro. Então o socorro, o descanso de Deus está nos lugares altos. Nos lugares altos, a presença de Deus ela é densa. Você lembra Moisés quando subia para ter com Deus e falar com o Senhor face a face? Quando ele descia, o seu rosto estava glorificado, dada a dimensão e a amplitude de glória que ele experimentava no lugar alto. Sabe que no lugar alto, meu irmão, as maiores promessas são habilitadas. Você lembra Abraão quando foi sacrificar Isaque? Ali ele entrega um filho, mas ele ganha nações. Quando você está disposto a ser verdadeiramente transformado, nos lugares altos como no Monte Tabor, Jesus foi glorificado. No lugar alto, as maiores respostas de Deus estão, porque quando um rei estava desviado, os profetas que eram eremitas, desciam das montanhas, dos lugares altos, para entregar uma mensagem direta para os reis, para que eles consertassem seus caminhos. Nos lugares altos vai existir a morte do eu, porque Jesus morreu no Monte Gólgota, o Calvário. É um lugar onde você vai ter que morrer para você mesmo, para nascer para uma nova vida em Cristo. E aí começa na sua vida um novo estágio, que é o combate com os 5 reis amorreus. Repita comigo, 5 reis. A Bíblia diz que eles eram o povo de maior resistência contra o avanço dos hebreus na terra prometida. O povo amorreu, ele era descendente de Cã. Eles eram o clã pagão mais poderoso da Palestina. Sabe o que isso representa na sua vida? Aquelas áreas neutralizadas da sua existência. Sabe aquela área da sua vida que não rompe? Aquela área da sua vida que não flui? Você já passou por cura, por libertação, por aconselhamento, por imposição de mão, por impartição de unção, e parece que aquela área continua a mesma coisa, entra ano e sai ano e isso não muda? Justamente essa área precisa ser quebrada na sua vida. Para que você viva essa plenitude, você vai ter que viver a passividade, vai ter que vencer a passividade e entrar nesse lugar de verdadeira libertação. Esse povo amorreu, eles eram os antigos habitantes da terra da promessa. Imagine comigo, enquanto o povo estava lá no Egito, cativo, durante todos aqueles 450 anos, depois quando eles estavam 40 anos no deserto, caminhando então naquele lugar, imagine,
Enquanto o povo de Deus estava cativo no Egito, andando em círculos no deserto, quem é que estava ocupando a terra da promessa? Eles. Eles estavam conquistando aquele território que era de outra pessoa, que Deus já havia prometido. Sabe o que isso representa? Coisas que estão ligadas à sua linhagem, coisas que estão ligadas às suas gerações, coisas que estão nas mãos de Satanás, sob o domínio contrário do adversário há anos, coisas que já são paradigmas geracionais que se instalaram na sua vida, coisas que você já diz assim: o meu avô era assim, o meu pai era assim, o meu tio era assim, por isso que eu sou assim também, isso acontece também na minha vida. Coisas da sua vida que estão sob o domínio contrário há anos, isso não pode mais permanecer desse jeito. Sabe, queridos, eles eram líderes dominantes, eles eram cabeças de tribo. Isso fala das áreas da nossa vida que não rompem, sabe por quê? Porque estão debaixo do governo contrário do inimigo. A gente diz assim: Senhor, eu sou totalmente teu, a minha vida é totalmente tua. Aí você diz: o meu casamento é teu, a vida dos meus filhos é tua, as minhas finanças é tua. Mas de repente, quando você percebe, tem áreas da sua vida que não rompem, que não fluem, porque ainda estão sob o domínio do governo contrário. Porque eles estão conquistando os lugares da sua promessa, eles estão assentados no lugar da sua plenitude, eles estão dominando o lugar do seu propósito, e você está de braços cruzados, esperando a vida passar e o tempo passar, quando tudo que você precisa para tirar eles desses lugares, já está dentro de você, porque Deus te entregou a autoridade. Quantos estão me entendendo? A Bíblia diz que Josué subiu durante toda a madrugada. Repita comigo: madrugada. Eu não sei, eu estou lá na casa do Isaías, ele vê. Quando passa da meia-noite, o meu olho já começa a baixar, o meu farol começa a baixar e eu preciso agarrar a cama. Eu não tenho esse pique de ficar virando madrugada. Porque madrugada, meu irmão, é um lugar difícil. Se você já teve a oportunidade de virar madrugada em velório. Quando chega às 3 da manhã, você quer deitar com o morto. Que você não aguenta mais em pé. Você já contou todas as histórias engraçadas, você já comeu bolacha Maria, tomou café, você já está intoxicado de tanta bolacha Maria e café. E aí você já não aguenta mais, porque a madrugada é um lugar de densas trevas. A madrugada representa aqui um lugar de densas trevas, um lugar de sacrifício verdadeiro. Mas sabe o que acontece com as pessoas? Elas vêm para a igreja, elas querem melhorar, mas elas não querem ser transformadas. Elas querem ter suas vidas ajeitadas, mas elas não querem ser confrontadas nas áreas que precisam ser mudadas. E Deus está nos conduzindo para nós ocuparmos os lugares da promessa. Sabe, queridos, tem coisas que a gente ainda não ganhou, não é porque Deus não nos queira dar, é porque a gente ainda não acessou esse lugar. Está disponível para mim e para você. Deus já deu. Mas a gente não consegue entrar porque a gente não acessa. A gente prefere levar uma vida frustrante do que ir além. A gente prefere levar uma vida de decepção do que ir além. Às vezes isso, sabe o que está ligado? As sequelas das lutas que você teve e nunca obteve êxito. Sabe, das suas antigas tentativas? Porque lá atrás, no passado, você já tentou fazer isso inúmeras vezes, na força do seu braço, do seu jeito, no seu tempo, e deu errado. Aí agora você tem medo de tentar de novo. Sabe por quê? Porque um dia deu errado. Aí você acha que vai dar errado de novo. Isso são os seus fantasmas no passado que geraram desgaste emocional e espiritual, e você agora está de mãos atadas, num sentimento de incapacidade de viver a promessa de Deus. Acaba que nós estamos na igreja, mas nós nos tornamos crentes incrédulos. Nós, na verdade, desistimos de lutar. A gente só vem para cá para receber a bênção de forma passiva, mas quando nós temos que arregaçar as mangas e partir para a luta, nós não sabemos nos posicionar como guerreiros na frente da batalha. Nós vamos até um determinado nível, e quando a situação começa a ficar complicada, você retrocede, você volta, você se esquece do que Deus prometeu e volta a cruzar os braços. Me diga se não é assim. Repita comigo: 5 reis amorreus.
O primeiro rei se chamava Adoni-Zedeque. A palavra Adoni-Zedeque significa Senhor de retidão. Sabe o que isso quer dizer para as nossas vidas? Espírito de religiosidade, de falsa espiritualidade. Nós dissemos acreditar em Deus, mas quando é para ter fé, para Deus mudar as áreas, que nós já perdemos a esperança, a gente cruza os braços e prefere ver o diabo dançar, pintar e bordar em cima da nossa vida. Nós temos uma vida cerimonial, uma vida ritualística, uma vida de frequência nos cultos, mas aquela palavra que a gente recebe não é suficiente para transformar o nosso espírito, para mudar a nossa alma, para transformar o nosso caráter, para fazer a gente experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é religião. E sabe onde Adoni-Zedeque governava? Ele ocupava os lugares de Jerusalém. A palavra Jerusalém significa um lugar de paz. Sabe o que isso fala? Isso impede a relação com você mesmo. Põe a mão no seu coração, diga assim: a relação comigo mesmo. Meu irmão, tem gente que não se conhece. Tem gente que não sabe de onde veio, para onde está indo. Tem pessoas que não têm senso de propósito. Tem gente que não tem clareza de destino. Elas não vivem, elas apenas existem. Elas estão aqui para vegetar. Elas vão empurrando a vida com a barriga, vão procrastinando, porque elas não se conhecem. Elas não sabem quem elas são, do que elas gostam, quais são os seus limites, quais são os seus dons. Eu não estou falando de autoconhecimento, eu estou falando do conhecimento do alto. Eu estou falando de um processo, não é técnico, psicológico, de você descobrir quem você é, mas se você entrar num lugar de intimidade com Deus e deixar o próprio Espírito Santo ministrar no seu coração quem você é em Deus. A sua relação com você mesmo está fragilizada porque o rei amorreu está sentado sobre uma palavra da sua vida que se chama identidade. Você não tem. Passou-se anos e você não sabe quem você é. Passou várias igrejas e você não sabe quem você é. Passou-se vários pastores e você não sabe quem você é. Você está anos assentado numa cadeira de igreja sem saber quem você é. Volto a dizer, isso não fala de autoconhecimento, isso fala do conhecimento do alto. Você nunca buscou entrar num lugar espiritual em que houvesse uma revelação clara de quem você é no coração de Deus. Lembra dos 4 tempos que eu falei ontem? É preciso você quebrar o Cronos, ultrapassar o Kairos, ultrapassar o Aion e entrar no Olam. Aí você começa com saudade do passado, você diz assim: meu Deus, parece que eu nunca mais vou viver aquilo, porque a Bíblia até diz, pastor, eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí quando eu lembro daquelas coisas que eu vivi, parece que me dá uma coisa gostosa, mas deixa eu te falar, meu irmão, aquilo não volta mais. O mesmo profeta que disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que é o profeta Jeremias, ele escreveu Lamentações de Jeremias, que é uma palavra no hebraico que se chama zerenoi. Isso fala, sabe do quê? De um poema de funeral. Ele estava declarando acabada aquela fase da sua vida. Você ainda não entendeu que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu te falar, o que Deus tem preparado para o seu futuro nem se compara às experiências que você já viveu. Porque aquele que em nós opera, que é o Espírito Santo, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O segundo rei era Orão. A palavra Orão, ela quer dizer elevado. Isso fala da soberba, repita comigo, soberba. E ele ocupava um lugar muito curioso, chamado Hebrom. E a palavra Hebrom quer dizer comunhão. O que isso quer dizer para a sua vida? Tem amorreu assentado nos seus relacionamentos interpessoais e interministeriais. Você não consegue viver a verdadeira comunhão. Sabe por quê? Porque você se ofende fácil, porque você se amargura fácil, porque você guarda rancor no seu coração. Você é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, você tem dificuldade de amar,
Você não é alguém misericordioso e compassivo. Você não se coloca no lugar do outro, você não tem empatia. Ou seja, tem rei amorreu sentado no seu coração que te impede de se relacionar com as pessoas. Porque você sempre olha para as pessoas do ponto de vista da sua crítica, sempre olhando o que elas carregam de negativo. Você nunca consegue olhar para as qualidades dela. Isso impede a sua comunhão. E enquanto nós não estivermos intimamente ligados uns aos outros, como juntas e medulas, tendo uma consciência de corpo, de Cristo ressuscitado, nós não vamos conseguir avançar como igreja. Esse é o propósito de Deus, que nós não vivamos somente para nós, mas que nós tenhamos uma visão coletiva, plural, inclusiva, uma visão que amplia. Mas nós só vamos conseguir nos ligar ao outro quando o nosso coração conseguir se ligar ao coração do outro. Mas sabe qual é o problema? A gente sempre culpa o outro pelas nossas injustiças. Porque eu fui injustiçado. Porque eu fui caluniado. Porque eu vivi uma situação complicada porque pisaram em mim. Meu irmão, enquanto você não entender que os seus inimigos, eles são mais úteis na sua vida do que os seus amigos, você não vai sair desse lugar. Porque Deus usou esses inimigos para forjar no seu caráter o caráter de Cristo, e para fazer você ficar mais parecido com Jesus, e para acelerar o propósito de Deus na sua vida. Então por isso que a Bíblia diz para nós orarmos pelos nossos inimigos, porque às vezes eles são mais úteis na nossa caminhada do que os nossos próprios amigos. Amigos, sabe quem é? Quem coopera para o desenvolvimento do seu propósito. Se o seu inimigo, aquele que levantou-se contra a sua vida para te caluniar, para te injustiçar, para te prejudicar, ele serviu para alguma coisa? Serviu sim, para gerar Cristo em você. O terceiro rei se chamava Pirã. Pirã é o nome dado ao animal dos montes. Eu não sei se você já viu uma espécie de um antílope que sobe as montanhas. Aquele animal, ele tem uma estrutura muscular, óssea, de inervação altamente poderosa, porque ele consegue escalar lugares pedregosos sem quebrar as suas musculaturas, sem torcer os seus ossos, porque os seus braços são fortes. O que significa Pirã, o animal dos montes? Áreas de resistência. Repita comigo, resistência. E sabe que lugar que Pirã ele estava governando nessa época de Josué? Ele governava sobre um lugar chamado Jarmute. A palavra Jarmute quer dizer lugar sublime. Sabe o que isso é? O empecilho do seu relacionamento com Deus. O primeiro amorreu te impedia de relacionar com você mesmo. O segundo amorreu te impedia de relacionar com outro. O terceiro te impede de relacionar com Deus. Isso fala, sabe do quê? Das distrações do dia a dia. Quando você prioriza as suas coisas e não prioriza o seu tempo com Deus. Quando você prioriza as suas responsabilidades e você não tira um tempo para o Senhor. Isso impede o seu relacionamento com o Senhor. Eu perguntaria, o que você tem vivido hoje que tem impedido o seu relacionamento com Deus? Porque Deus não muda. Ele continua no mesmo lugar. Continua te amando, te respeitando e te aceitando. A única coisa que nos faz distinção ou separação entre o nosso coração e o coração de Deus é uma palavra que se chama pecado. O que você pratica hoje na sua vida, que você sabe que é ilegal e imoral e que está impedindo você de se relacionar com Deus? Como é que está a sua empresa? Como estão as notas da sua empresa? Como estão os impostos da sua empresa? Como está o seu casamento? O que você faz quando não tem ninguém olhando? Como está a sua vida sexual, a sua vida secreta de intimidade? Deus está pedindo para que nós sejamos santos, como Ele é santo. Em todas as áreas da nossa vida, que sejamos irrepreensíveis, moralmente corretos. Nós precisamos entrar no lugar em que nós possamos espelhar Jesus. Algumas pessoas olhavam para João Batista e pensavam que ele era o Cristo. Que glória, meu irmão, ser confundido com o próprio Messias. Será que as pessoas hoje podem olhar para você e te confundir com Jesus? Será que a sua esposa, quando olha para você, marido, ela consegue ver Jesus na sua vida? Será que você, marido, consegue ver Jesus na vida da sua esposa?
Será que o seu caráter, o seu comportamento, a sua conduta, as suas atitudes correspondem diretamente às atitudes de Cristo? Porque se você tem uma área da sua vida que nunca foi resolvida, você precisa confessar esse pecado e deixar essa prática, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, porém aquele que não confessa jamais prosperará. Sabe por que a sua vida não avança? Por que você não conquista altos níveis em Deus? Porque você ainda está abraçado ao pecado. Você tem uma área da sua vida que não está resolvida. E isso tem impedido você de se relacionar com Deus, porque você se sente culpado de estar vivendo aquela situação, porque você tem vergonha de estar vivendo aquela situação, e todas as vezes que você se chega diante de Deus, é como se fosse um filho que fez uma coisa errada e sabe que vai levar uma surra. Porque você vive carregado de culpa e de vergonha pelas práticas imorais e ilegais que você vive na sua vida. Até quando você vai viver com um pé na igreja e um pé no mundo? Até quando você vai ser Simão, Barjonas ou Pedro? De que Jesus te chama? Pelo novo nome que foi escrito no livro da vida ou pelo seu nome de velha criatura? Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, que nós recebemos um novo nome que está escrito numa pedra branca e que só saberá o que está escrito aquele que recebeu. Ou seja, você tem um novo nome com uma nova identidade escrita no livro da vida, mas você só pode viver essa identidade o dia que você estiver desvinculado de todo o seu amor pelo mundo. Vai chegar um tempo que aquele que está sujo vai se sujar mais ainda. E aquele que está limpo precisa se limpar mais ainda. O quarto rei, penúltimo, se chamava Jafia. A palavra Jafia quer dizer brilhante. E isso fala da glória humana. Repita comigo, aplausos. E ele, na verdade, vivia numa terra chamada Laquis, que quer dizer fortaleza. Sabe o que acontece? Quando você é muito menino emocionalmente, você espera muito das pessoas. Você não entende que é Deus que te aprova. Você acha que as pessoas é que vão te dar o passe para que você seja encaminhado a um novo nível espiritual. E isso não é verdade. Isso está impedindo o seu desenvolvimento espiritual, porque você está esperando o reconhecimento das pessoas, a valorização das pessoas, que as pessoas te deem tapinhas nas costas, que diga como você é bom, como você está fazendo certo, como você está fazendo direito. Eu não estou falando que nós não precisamos de honra. A honra cuida dos corações. Um ambiente em que existe honra, todas as pessoas são felizes. Agora você não pode botar a sua expectativa na opinião das pessoas a seu respeito, porque você precisa saber o que Deus pensa acerca de você. O último rei se chamava Debir, e a palavra Debir quer dizer oráculo. Isso representa, na verdade, o falso tesouro. Por quê? Porque ele governava sobre um lugar chamado Eglon, que é, na verdade, uma palavra que está ligada à vitela, ou uma carne nobre. Isso fala da prosperidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não existe nada mais espiritual do que finanças. Como você tem lidado com os recursos que Deus coloca na sua mão? A Bíblia diz que Ele dá semente para o que semeia e pão para o que come. Se Deus te entrega sementes, elas não são para você, elas são para você lançar na terra, porque você vai ter uma colheita. Agora, se Ele te dá o pão é para a sua provisão. Muitas vezes, nós governamos mais sobre o nosso dinheiro e deixamos Mamon governar sobre as nossas finanças e não deixamos nenhum espaço para o Senhor. Achamos que porque damos o dízimo, oferecemos uma oferta, já fizemos muito. Chegou o momento de nós não sermos apenas dizimistas, mas sermos tudimistas. Porque o Senhor tem que ter tudo que é nosso. E isso aqui não é papo de pastor que quer arrancar dinheiro de vocês. Porque eu estou indo embora daqui a pouco. Mas eu quero ver vocês terem uma vida próspera e abundante, repleta da provisão de Deus. Por isso que vocês precisam ser generosos. Por isso que vocês precisam ser liberais. Por isso que vocês precisam entender que tudo aquilo que Deus entrega nas mãos de vocês não é para vocês, são os recursos do reino.
Porque Deus está te usando como alguém que vai ser a chave de provisão num tempo de seca. Você vai ser a resposta daquilo que o Senhor precisa. Por isso que Deus quer te enriquecer. Ele só tem um objetivo: de te fazer rico, de te fazer próspero, de te fazer ter uma vida abundante, para que você seja a voz para quem não tem voz, para que você seja a justiça para quem vive injusto, para que você abençoe o reino dos céus, o reino de Deus. Eles acabaram tendo um confronto, repita comigo, confronto. E a Bíblia diz que esses 5 reis, eles foram para um lugar chamado Maquedá. Repita comigo, Maquedá. Interessante, sabe o que quer dizer a palavra Maquedá? Lugar de pastores. Sabe onde nós estamos nos escondendo com os nossos gigantes? Aqui dentro, na igreja, na comunidade de fé. Nós estamos nos escondendo com os nossos gigantes dentro do lugar de apacentamento. Entra ano e sai ano e nós entramos com ele. Quando nós entramos por essas escadas, entram 5 gigantes conosco e ocupam 5 cadeiras. Porque eles estão grudados a nós. Nós não os vencemos. Essa região de apacentamento não pode se transformar num confinamento. A igreja não pode ser uma fuga para você se esconder de você mesmo. Aqui é um lugar de genuína e verdadeira libertação. Se você não for livre aqui, você não vai ser mais em lugar nenhum. Deus está te dando uma oportunidade de você viver a plenitude. Sabe, queridos, às vezes a gente pensa como eles pensavam. Os 5 reis amorreus se esconderam numa cova em Maquedá, mas embora estivessem escondidos, ainda permaneciam vivos. A gente acha que venceu essas áreas da nossa vida, mas elas ainda estão ocultas. Quando a gente faz uma avaliação responsável da nossa vida, a gente acaba aprendendo que tem áreas da nossa vida que ainda precisam ser resolvidas, que ainda precisam ser transformadas, que ainda precisam do toque de Jesus. E o Senhor quer que nós venhamos ter responsabilidade para lidar com isso, porque aquilo que hoje pesa 2 quilos sobre os teus ombros, amanhã vai pesar 2 toneladas. Se Josué tivesse vencido todos os gigantes, mais tarde Davi não precisaria ter lutado contra Golias, porque aquilo que você não vence hoje, vai te dominar amanhã. Deus está te chamando para resolver isso ainda em 2019, para que você não vire o ano com áreas inacabadas da sua vida, com ciclos inacabados da sua vida. Tem coisas que você colocou uma vírgula, que Deus está dizendo: eu preciso de um ponto final. Você não pode avançar daqui para frente, se escondendo em Maquedá. Ou Deus governa a sua vida, ou o pecado vai desgovernar você. Não adianta você trancafiar as suas fraquezas num buraco, porque você tem que tirar isso das trevas e trazer para a luz. Porque se andarmos na luz, como Cristo na luz está, nós temos comunhão com o seu corpo e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Ou seja, você vai usufruir de uma vida plena em Deus. Sabe o que foi feito com os 5 reis amorreus? Josué pisou no pescoço. Faça um ato profético comigo assim. Pise no pescoço. Isso. O diabo não pode estar governando a sua cabeça. Ele precisa estar debaixo dos seus pés. A Bíblia diz que o inimigo de Deus serve de estrado dos seus pés. Ele pisou a cabeça da serpente. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Josué pegou os 5 reis e os crucificou exatamente na entrada da cidade. Sabe por que ele fez isso? Ele expôs as vergonhas e os delitos. Sabe o que Deus espera de nós? Que a gente tenha uma confissão responsável das áreas que nunca foram colocadas luz nas nossas vidas. Porque a nossa confissão precisa ser mais escandalosa do que o nosso pecado. Porque se você não se expor, Deus vai te expor. Porque tudo aquilo que é feito em secreto será proclamado sobre os telhados. Aquilo que você faz em oculto, seus filhos vão fazer à luz do dia. Deus está dizendo: chegou a hora de você passar a sua vida limpo. Chegou a hora de você aplicar luz.
E você vai ter que passar por esse tempo de ser exposto na porta da cidade, ou seja, se submeta ao tempo da humilhação, do quebrantamento, do vitupério. Passe por esse período, porque o Senhor vai te dar a terra prometida que Ele disse que te daria. Você vai viver os melhores anos da sua vida, porque existe uma vida que brota da morte. Porque depois de 3 dias sepultados, Ele ressuscitou. E Ele promete que quando nós morremos com Ele, sendo crucificados com Ele, nós também ressuscitaremos com Ele. E portanto, ressuscitados em Cristo, nós ressuscitamos como novas criaturas e podemos usufruir de uma nova dimensão no Espírito, muito mais livre, muito mais fluente, muito mais abençoadora. Eu quero que você fique de pé comigo e pegue a sua Bíblia. E abra a sua Bíblia comigo em Amós, no capítulo 2. Abra a sua Bíblia comigo, Amós, capítulo 2, versículo 9 e 10. Que diz assim: Todavia, eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e que era forte como os carvalhos. Mas eu destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Você pode repetir essa frase comigo? Diga assim: eu destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Olha aqui para mim, o machado está posto à raiz. Deus não quer lidar com a sua vida somente com as coisas que aparecem. Ele quer lidar com as áreas da sua vida que são ocultas e que ninguém vê, que estão escondidinhas aí. E a Bíblia diz assim, continua lendo comigo: também vos fiz subir da terra do Egito, ou seja, o Senhor te tirou do mundo, e 40 anos vos guiei no deserto, ou seja, você passou por um tempo de limpeza, de asepsia, de depuração, onde o Senhor filtrou tudo que não prestava, para que vocês possuíssem a terra dos amorreus. Repita assim comigo: essa terra prometida é minha. Essa terra prometida é minha. Quanto tempo ainda você vai ficar de braços cruzados, esperando a vida passar? Quanto tempo ainda você vai ser escravo da passividade? Quanto tempo ainda você vai ficar colocando nos outros a responsabilidade e a culpa das suas frustrações e das suas decepções? Quanto tempo ainda você vai ficar achando motivos para se esconder atrás deles, para não ter que viver o que você realmente tem que viver? Chegou a hora de você dar um basta na sua vida e começar uma nova etapa. E se você está disposto a fazer isso, a vencer esses 5 reis, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar com você.